Ô, Breno, que pé que fica? Qual é o grau de complexidade do atual cenário que eu vou te trazer agora? Que é Eduardo Paes vai contar com o apoio do PL, o PL de Cláudio Castro, o PL desse massacre, ao mesmo passo que é o candidato de apoio do famigerado campo progressista. O que o Cláudio Paes vai representar, o Eduardo Paes vai representar, ao fim e ao cabo, porque nas suas últimas manifestações, meu pastor para Malafaia, apoio do PL, a ponto de irritar o Flávio Bolsonaro, né? E, ao mesmo passo, é o cara que no dia do aniversário do Lula bota uma foto ali abraçado com Lula e tal. E agora nós temos um caso emblemático, né? Para que ele se posicione. Para que lado cai o Eduardo Paes? E como é que fica a complexidade desse palanque? Olha, eu acho que é uma situação que precisa ser revista, especialmente pelo PT, claro, também pelo PCdoB. O PSOL tem uma outra política, né? Eu tenho muitas dúvidas sobre a eficácia, nessa altura do campeonato, da aliança com o Eduardo Paes. O apoio ao Eduardo Paes nasce, num primeiro momento, como um discurso de que ele era a melhor alternativa eleitoral para enfrentar o bolsonarismo no Rio de Janeiro. Esse era o discurso. Era razoável imaginar isso, um político popular, um prefeito que tinha ali apoio destacado da população, nas pesquisas indicava que ele era um prefeito bem avaliado, a esquerda no Rio de Janeiro não tinha nenhum quadro, e não tem, né, nenhum quadro eleitoral assim de porte para disputar. Então, o Eduardo Paes, bom, vamos ali fazer uma frente, uma coalizão. Ao redor do Eduardo Paes, a gente coloca ali os partidos de esquerda, vem o PT, ele garante palanque para o Lula, e tudo bem, vamos de Eduardo Paes para enfrentar o bolsonarismo, o candidato que primeiro aparecia antes dos julgamentos sobre as tentativas de golpe de Estado, o candidato que estava ali pintando pelo lado do bolsonarismo era o Ramagem, que tinha sido a Polícia Federal, que era um cara da segurança pública, outros nomes da extrema-direita podiam surgir como candidatos, aquela coisa toda. Cogitava-se que, eventualmente, o próprio Flávio Bolsonaro poderia vir para a disputa. Então, o Eduardo Paes era uma alternativa dentro daquela lógica da frente ampla, não é? Dentro dessa lógica, o Eduardo Paes seria um aliado que supriria as necessidades de derrotar o bolsonarismo e de garantir palanque para o Lula. Eu acho que o cenário mudou, sabe, Tiago? Eu acho que as alianças que Eduardo Paes está construindo com o próprio bolsonarismo, com o PL, aproximando-se do próprio governador Cláudio Castro, e a declaração do Eduardo Paes sobre a chacina do Rio de ontem, é uma declaração de apoio a Cláudio Castro. Pois é, por isso eu te perguntava. Cláudio Castro. Então, Deixou. eu acho que tem que revisar a política do PT no Rio. O PT do Rio é uma desgraça, né? Com essas raríssimas exceções, Lindbergh Farias, Benedita, por sua história, o Raymond, que é deputado. O PT do Rio é uma desgraça, sempre foi uma desgraça. O PT do Rio é um dente quebrado. É a pior sessão do PT no Rio de Janeiro, no país, do Rio de Janeiro. Eles acumulam. Eu brinco com meus amigos petistas do Rio de Janeiro. O PT do Rio de Janeiro compete com o Partido Comunista Francês, a competição no Campeonato Mundial de Erros. Qual é a formação política com mais erros ao longo da sua história? Né? Eu tenho para mim que o PT do Rio tinha que ser dissolvido pelo PT Nacional e reconstituído com quadros de fora, como os velhos partidos comunistas faziam quando havia necessidade de intervir. Né? O PT do Rio de Janeiro ele é imprestável, né? Politicamente, por uma série de razões. Tem bons quadros ali,
Mas ele é imprestável. Não é? Imprestável. E aí eu acho que tem que pensar outra política, quer dizer, é delicado o cenário, né? Porque, de fato, ao menos formalmente, o único grande palanque que o Lula ia ter no Sudeste seria no Rio de Janeiro com o Paes, né? Porque em São Paulo, nem candidato a governador ainda, a base governista conseguiu ter, né? Até agora. É difícil a situação em São Paulo. Em Minas Gerais também é difícil. O PT está muito fraco em São Paulo, está muito fraco em Minas. Então, o presidente Lula não tem grandes palanques nesses estados. No Rio de Janeiro, com o Paes, teria ali um palanque robusto, né? Mas eu acho que é uma situação que tem que ser reavaliada, de construir uma candidatura, pelo menos no primeiro turno, uma candidatura popular, de esquerda, uma candidatura que cria um caminho próprio. Não é? Você tem nomes do PT, você tem nomes do PSOL, precisa ver ali, não é? Nomes do PCdoB, precisa ver quem é que são, quem é que poderia vestir a camisa de uma candidatura que operasse para ter aí seus 15%, 20% no primeiro turno. Não vai passar disso, não. Não vai passar disso, mas que constrói um caminho próprio para a esquerda. Né? Você tem nomes ali, você tem Glauber Braga, Tarcísio Mota pelo PSOL, você tem a Jandira Fegali, que não quer mais ser candidata a deputada, ela podia ser um nome para disputar a majoritária. No PT você tem a Benedita, poderia ter o Lindbergh, mas perdeu o Lindbergh na Câmara dos Deputados, eu não sei se é conveniente para o governo Lula. Teria que estudar uma solução independente no Rio de Janeiro para aumentar a visibilidade da esquerda no Rio de Janeiro, para disputar com esse bloco direita e extrema-direita controlando o cenário fluminense, para ampliar o número de deputados e deputadas eleitas. Eu imagino que tem que mudar a estratégia no Rio de Janeiro. Aliás, até onde, né, Breno? Até onde parecia mais ajeitada a coisa, quando você faz a crítica ao PT do Rio, até nisso se atrapalha, né? A Benedita teve que vir a público e falar, ó, só para lembrar, eu sou candidato ao Senado. Daí já estava colando o nome do Neguinho da Beija-Flor. Não tem histórico nenhum antes da Benedita mesmo, né, Breno? Porque a política, hoje o PT do Rio de Janeiro, ele é dirigido de forma indireta pelo Washington Quaquá, o prefeito de Maringá. O filho do Quaquá é o presidente do PT do Rio. Né? O Quaquá defende uma linha política, ele tem todo o direito de defender. Ele defende uma linha política de que só é possível o PT do Rio de Janeiro ter protagonismo se ele se associa, se ele buscar os setores populares. E para buscar os setores populares, tem que se aliar com parte da direita fluminense, que ele considera. Eu já vi uma exposição dele no Diretório Nacional, que ele dizia assim. Ele se referia a candidatos a prefeito na época. Gente de direita, mas eles não são bolsonaristas, eles são malandros, no sentido carioca, né? Uhum. Eles estão com a direita para poder ter espaço se eleger prefeito, mas eles podem ser atraídos por nós. Então, ele tem essa lógica de que o PT precisa construir uma política junto a setores que não são programaticamente de esquerda. Então, ele que sugere a candidatura do Neguinho da Beija-Flor. Uhum. É uma iniciativa do Quaquá. O Quaquá nem é um adepto radical da candidatura do Eduardo Paes, mas ele defende essa linha de aproximação do PT com setores conservadores populares, com o conservadorismo popular. E que eu acho uma linha política que não vai levar a lugar nenhum.
vai ajudar esses setores conservadores e não vai ajudar a esquerda. Porque você não faz a disputa política se descaracterizando. Isso é uma lição da vida política. Quando você se descaracteriza, você não melhora a sua capacidade de disputar. Você piora a sua capacidade de disputar. Você pode até, eventualmente, eleger o Neguinho Beija-Flor senador. Vamos supor que dê certo. Quem disse que o Neguinho Beija-Flor vai continuar na esquerda? Ele mesmo postou na época das últimas eleições que votou no Lula e no Castro, por exemplo. Não, o PCdoB ele teve durante muito tempo a direção do Ministério dos Esportes, né? Uhum. Lá no início do governo Lula, até o governo Dilma. Isso permitiu ao PCdoB se aproximar de várias estrelas do esporte. E o PCdoB trouxe parte dessas estrelas para dentro do partido, sem qualquer compromisso ideológico, e eles foram candidatos pelo PCdoB. O PCdoB elegeu vários esportistas, vereadores, deputados. Aqui no Rio Grande do Sul teve, eu lembro do João Derli, que era um lutador de judô, né? Claro. E nenhum desses continuou no PCdoB. Pelo contrário, migrou para uma extrema-direita. Claro, então qual é o ganho disso? Entendeu? É uma política de entrismo ao contrário, né? Uhum. Porque o que é o entrismo? O pessoal nos acompanha. O entrismo é coisa das organizações trotskistas que elas nunca tinham força e elas resolviam, especialmente na Europa fizeram isso, elas entravam nos partidos sociais-democratas para disputar eleições a partir da legenda dos partidos sociais-democratas. Então, teve entrismo no Partido Trabalhista Britânico, no Partido... e outros partidos da social-democracia europeia. Nesse caso, é entrismo ao contrário, que você coloca as pessoas de direita ou pessoas despolitizadas, sem compromisso ideológico, para dentro do partido para concorrer a cargos eletivos. Né? Isso não funciona, isso é desastroso. É absolutamente desastroso. Além de ser antipedagógico, né? Além de ser um desrespeito à opinião pública. Então, são as mágicas, os atalhos que às vezes as pessoas defendem na vida política, e não vai levar a lugar nenhum. Lugar nenhum. Neguinho da Beija-Flor é um problema se não se elege, e é um problema maior ainda se elege. Tem um problema fora e um problema dentro. Não, é maior. Se ele se elege, o problema é maior ainda. Ai, ai, ai. Então, é uma linha política que eu não tenho. Eu acho que é um convite ao desastre, né? É um convite ao desastre. É uma linha política estapafúrdia. Então, as pessoas têm direito de defender. Veja, eu não vou aqui. Não é um problema de estigmatização pessoal. O Quacá, aliás, é um excelente prefeito lá em Maricá. É curioso que o Quacá defende, para fora de Maricá, uma linha bem à direita. Dentro de Maricá, não, ele é um prefeito de esquerda de Maricá, né? A cidade tem uma série de conquistas típicas de um governo de esquerda muito combativo, né? Então, lá tem tarifa zero, a saúde pública ali é de primeira qualidade. Ele pintou a cidade inteira de vermelho para mostrar, já nos mandatos anteriores dele, para mostrar que a cidade era uma cidade petista até o fundo da alma. Tá? Ele tem uma série de políticas. Ele é um cara solidário, realmente solidário a Cuba, a Venezuela. Ele abraça a causa palestina, entendeu? Ele tem uma causa palestina menos, porque isso geraria atritos com os evangélicos de quem ele busca se aproximar. Mas ele defende ali. Agora, a linha que ele defende, eu acho. Você não pode querer. Não é errado você se aproximar dos setores populares no Rio de Janeiro, ao contrário, né? Se você não se aproximar dos setores populares, você não tem como ser alternativa de governo no Rio. Mas você não pode se aproximar dos setores populares se descaracterizando, perdendo identidade. Isso não existe. Né? O PT se construiu no país inteiro e nos estados a partir do reforço da sua identidade.
Né? Essa linha que leva à descaracterização do PT no Rio de Janeiro é uma linha. Ela foi derrotada já tantas vezes. Você sabe, Tiago, vou te dizer, eu tenho até preguiça de discutir o Rio de Janeiro. Pô, mas é tudo igual, eles não cometem erros novos, é tudo erro velho.